Oi, pessoal. Paz, tudo bem? Primeiro eu queria esclarecer que está tudo bem com os meus olhos, tá? Tá tudo bem? Mas é que eu acho que os óculos escuros, eles ilustram bem o assunto que eu vou falar hoje, que é sobre a rejeição. Por quê? Porque a rejeição é um tipo de lente através da qual a gente filtra como as outras pessoas nos tratam e é uma lente com a qual a gente filtra a gente mesmo, né? A gente coloca essa lente da rejeição e ela distorce o que a gente vê no espelho, ela distorce tudo, assim, a forma com a qual as outras pessoas nos tratam. Então é muito diferente, né? Eu tá enxergando as coisas aqui com esse óculos escuro e eu tá enxergando com o meu óculos de sempre aqui, com o meu óculos de grau, né? Agora eu tô enxergando as coisas de uma forma diferente. Então eu queria falar sobre a rejeição e ela tem um livro muito interessante que é o livro Raiz de Rejeição da Joyce Meyer e eu indico que vocês leiam, é muito legal porque todo mundo, não existe alguém que não tenha nenhum tipo de rejeição a ser tratada, né? Eu lembro que eu já estudei esse assunto 4 vezes na minha igreja. Todo ano a gente estudava isso e todo ano eu tinha alguma coisa a ser tratada. Né? A hora que eu achava, não preciso mais ouvir isso, eu já ouvi. Não, daí o senhor ia lá e resgatava alguma coisa que precisava ser tratada. Então, como que funciona mais ou menos isso? Né? Imagina uma árvore. Você vê uma árvore, tem os frutos, as folhas, os caules, mas toda árvore ela tem uma raiz, né? Então, com o nosso emocional é a mesma coisa. Às vezes a gente olha o exterior de uma pessoa, a gente vê as atitudes que ela toma, mas às vezes a gente esquece de olhar a raiz, né? Por que ela está tomando aquelas atitudes? Né? Por causa da raiz. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa rebelde, ou uma pessoa perfeccionista, uma pessoa competitiva, quando na verdade todas essas coisas têm a mesma raiz, que é a rejeição, né? Então, a rejeição, quais que geralmente são as raízes dessa rejeição, né? O que geralmente acontece para que uma pessoa comece a se sentir rejeitada? Eu vou ler alguns sintomas aqui, gente, de causas que uma pessoa pode se sentir rejeitada, tá? Gravidez indesejada, certo? Aborto, tentativa de aborto, né? Uma pessoa que a mãe tentou abortar, geralmente ela tem uma raiz de rejeição. Uma criança nascida com sexo errado, né? Por exemplo, os pais queriam menina, veio menina. Essa criança pode ter um tipo de rejeição. Uma criança nascida com deficiência, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, comparações com outro irmão, adoção, abandono dos pais, a morte de um ou dos ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual ou emocional, né? A privação de amor, por exemplo, pais com problemas mentais ou pais, por exemplo, pai alcoólatra com problemas de drogas, né? A criança se sente abandonada ainda que ela tenha os pais fisicamente ali. Ou então a pessoa, logo que nascer, ela ter uma hospitalização prolongada, ou seja, a criança nasce, fica muito tempo na UTI, enfim, né, ela não teve aquele acolhimento dos pais logo ao nascer, também pode causar rejeição. Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar e rejeição no casamento, por exemplo, uma infidelidade ou um divórcio. Então, essas são algumas causas, né, que podem estar ocasionando aí essa raiz, né? Então você vê que algumas dessas causas que eu li, algumas têm começo logo que você nasce, né? Às vezes você pode ter uma raiz tão profunda que começou lá no seu nascimento. Então, se você tem uma dessas raízes de rejeição, essa é a raiz, né? Então agora eu vou ler os frutos, ou seja, o que visivelmente as pessoas podem ver: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, autocomiseração, autopiedade, tipo, coitadinho de mim, eu sou uma vítima, né? Crítica, a pessoa que é muito crítica, a pessoa que tem muito medo, a pessoa que não tem esperança, a pessoa que se defende demais, né? Essa defesa pode ser também na forma de ataque, a pessoa dura de coração, a pessoa desconfiada, uma pessoa que está sempre competindo com os outros, uma pessoa que tem muitos ciúmes e
uma pessoa perfeccionista, tá? Então, essas são alguns frutos, né, dessa raiz. Então, muitas vezes, alguma pessoa tem esses frutos, tem essas atitudes na vida dela, quando, na verdade, o que ocasionou tudo isso foi uma raiz de rejeição e uma raiz que precisa ser tratada, né? Porque o ser humano, ele foi feito para ser amado, né? E a rejeição é quando esse amor é negado, de alguma forma, né? Eu fui feita para ser amada. Agora, quando esse amor é negado, seja o amor dos meus pais, o amor do meu cônjuge, enfim, fica essa raiz e eu me sinto rejeitado, né? E como eu falei, eu coloco uma lente de rejeição, então tudo que acontece eu filtro através dessa lente. Como assim? Por exemplo, né? Tem uma moça na igreja, hoje ela não vai mais, né? Mas eu lembro que ela tinha muita raiz de rejeição, ela se sentia rejeitada. Então, eu tenho meu jeito, gente. Eu não me acho. Assim, eu não sou política, né? Eu não chego na igreja e saio cumprimentando um por um a igreja toda. Eu sou mais no meu cantinho, assim. Então um dia essa pessoa chegou pra mim mó preocupada, assim, falou assim: Daisy, eu acho que você não gosta de mim, porque toda vez que você chega na igreja, você não vai me cumprimentar. E eu falei, gente, mas eu não cumprimento ninguém, assim, no sentido assim, eu não chego e cumprimento a igreja inteira. Talvez eu devesse fazer isso, mas eu sou no meu canto, assim, sabe? Mas o que essa lente de rejeição disse pra ela? Olha, a Daisy não gosta de você, a Daisy te odeia, sendo que na verdade, sabe, poucos dias atrás eu tinha dado uma Bíblia de presente pra ela e ela filtrou isso porque, sei lá, só porque eu chego e ao invés de a primeira coisa que eu fazer ir lá cumprimentar ela achou que eu não gostava dela, sabe? Então a pessoa que é rejeitada, ela tem uma forma diferente de ver o mundo, né? Muitas vezes de uma forma distorcida. Então, por exemplo, ela tem uma necessidade de provar, sabe? De provar alguma coisa pra alguém, enfim, porque ela morre de medo da rejeição, né? Uma vez que ela já foi rejeitada, o maior medo da vida dela é ser rejeitada novamente. Então, a vida dela só serve pra ela evitar a rejeição. E daí isso acontece das formas que a gente falou, por exemplo, você ser competitivo, né? Então assim, ninguém vai ser melhor do que eu, porque se eu for pior que alguém, alguém vai me rejeitar. Ou então o perfeccionismo. Nossa, eu tenho que fazer tudo perfeito, porque se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai me rejeitar. Sabe? Várias coisas. Ciúmes. Não, ninguém pode me rejeitar. Eu tenho que ser o centro das atenções, né? E a gente tem que perceber isso até mesmo no conceito de igreja. Por exemplo, às vezes pessoas que são muito. Que querem fazer tudo, às vezes ela tá querendo fazer tudo não porque ela tem um coração na obra, mas porque ela quer provar alguma coisa para alguém, né? Ela quer tanto isso, então a questão da competitividade, né? Ela quer ser líder de qualquer jeito, porque ela acha que, não, se eu for líder, ninguém vai me rejeitar, né? Então a vida dela é uma constante busca só por satisfazer aquela rejeição que às vezes ela recebeu lá na infância, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, isso tá muito evidente nos dias de hoje, que a gente fala assim: "Ah, as pessoas estão muito mimimi". Na verdade, as pessoas estão muito rejeitadas, né? Que elas já sofreram tanto com todo tipo de rejeição, ainda mais na nossa geração que os pais estão muito ausentes, que elas estão desesperadas por aceitação. As pessoas estão desesperadas por alguém que as aceite, por alguém que não as rejeite. Tanto que se você discorda de uma pessoa, a pessoa já se sente rejeitada, né? Mas por quê? Porque ela tem aquela ferida, né? Ela está ferida, as pessoas estão feridas. Por isso que você não pode emitir a sua opinião, que uma opinião contrária já faz com que a pessoa se sente rejeitada. Você, né, até parece assim aquela pessoa meio dodói, né, que você não pode falar nada, mas é porque ela tem uma raiz, né? Se você for ver, aquela pessoa não teve um pai presente, não teve uma mãe, enfim, ela sofreu alguma coisa. Enquanto a gente não for naquela raiz e tratar aquela raiz, a pessoa vai continuar agindo daquela forma. Então, muitas vezes não adianta você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim: "Ah, você não pode ser competitivo". Não vai adiantar, né? E eu tô falando até assim, se você tá
Se você é líder, né, às vezes você está cuidando de pessoas, né, muitas vezes não vai se chegar e falar assim, olha, você não pode ser rebelde, porque é um fruto, né, de uma raiz de rejeição. Então você tem que prestar bastante atenção nisso, sabe? Ser até compreensivo com as pessoas, porque às vezes ela tem aquela raiz que está causando tudo isso. Então, por exemplo, na minha vida, né, eu também, você deve achar que eu sou zicada, né, porque tudo quanto é coisa assim eu falo, não, eu já tive rejeição, dependência emocional, eu era bem zicada mesmo. Mas eu também, Deus me tratou muito nessa questão da rejeição, porque eu sempre achei que ninguém gostava de mim e por isso que eu falei, gente, a gente não enxerga as coisas das formas que elas são. Que nem eu falei, é um filtro. Então, assim, se alguém chegasse e não olhasse pra mim, eu achava, tipo assim, a minha lente falava o quê? Meu, essa pessoa me odeia, eu sou horrível, ninguém me ama, ninguém me quer. Quanto na verdade, às vezes a pessoa tava distraída, simplesmente, sabe? Mas quando a gente é rejeitado, tudo que acontece passa por esse filtro de rejeição e a gente pensa assim, não, eu sou o problema. Não, a pessoa fez isso porque eu tô errado, a pessoa fez isso porque ninguém me ama, isso aconteceu porque ninguém me quer, quando não é verdade, né? Às vezes a pessoa é amada, é querida, todo mundo gosta dela, todo mundo na igreja gosta dela, mas ela não enxerga, sabe? Então, a questão da rejeição é muito profunda. Quantas pessoas na igreja, mulheres principalmente, sabe, que foram abusadas, mulheres lindas, que se sentem feias, sabe? Esses tempos atrás, tipo, uma pessoa que eu acho linda, maravilhosa, sabe? Ela falou que se achava feia. Por quê? Porque um dia ela foi rejeitada de alguma forma, então hoje ela se acha feia. O que é um absurdo, né? Então a rejeição, ela altera a forma com que a gente vê a gente mesmo e com que a gente vê as outras pessoas. Então, se você identificou qualquer um desses sintomas aí, não, eu sou competitivo, né? Ou seja, não, se eu for o melhor, ninguém vai me rejeitar. Ou então o rebelde, né? O rebelde, ele também é uma raiz da rejeição, né? Ele não aceita ser confrontado, porque para ele o confronto é uma forma de rejeição, né? Você me confrontar, dizer que eu estou errado, é me rejeitar, porque você está rejeitando as minhas atitudes. Então, muitas vezes não vai, né? A gente tem que ir nessa raiz. Então, se você tem alguns desses sintomas, eu vou até listar aqui embaixo na descrição, você tem que procurar quando que foi a raiz, né? Eu vou deixar as raízes escritas aqui embaixo também, mas você tem que identificar como que foi o começo disso, sabe? Foi por causa dos seus irmãos? Foi no teu nascimento? Foi, sei lá, foram os seus pais, alguma coisa assim? E você tem que deixar o Senhor tratar isso, tratar esse início, né? Então você precisa descobrir onde que começou isso, né? Para você então estar orando nesse sentido, perdoando, né? Se for o caso, por exemplo, se foi o teu pai que te abandonou, às vezes a tua mãe, sabe, gente? Quando a gente precisa fazer esse processo de cura da rejeição, e aliás, acho que a maioria das curas sempre tem um processo de perdão, sabe? Na maioria das vezes. Então você precisa identificar quem primeiro te rejeitou, em qual momento, né? Foi uma professora, foram os seus pais, irmãos, enfim, né? E libera perdão para essas pessoas. Eu sei que muitas vezes, dependendo do que for, pode ser muito difícil, né? E eu não tô falando que não vai ser. Mas se você tem esse problema de rejeição, essa raiz, não vai adiantar você ficar tentando tirar os frutos, tirar as folhas. Você vai ter que precisar ir lá na raiz disso, sabe? Você vai ter que liberar esse perdão. E que nem eu falei, a rejeição é uma coisa que é tratada sempre, que nem eu falei. 4 anos estudando isso e talvez se eu for estudar novamente, Deus vai mostrar mais alguma coisa, mais alguma raiz de rejeição aqui dentro, né? Mas é algo que a gente sempre precisa estar deixando Deus tratar, né? Até mesmo, por exemplo, chefe, né? A pessoa que ela nunca arranja emprego, ela começa a se sentir rejeitada, ou a pessoa que é mandada embora, ela começa a se sentir rejeitada, sabe? Várias coisas. Então, se você identificou isso, começa a, a ver quem que você precisa liberar perdão. Esse é o primeiro passo, né? Liberar perdão para quem quer que for que tenha te rejeitado.
certo? E os próximos passos é você estar buscando lugar de aceitação em Deus. Porque quando a gente se sente rejeitado, a gente fica procurando a aceitação das outras pessoas desesperadamente. As pessoas têm que me aceitar de qualquer jeito, né? E a verdade da vida, gente, é que alguém sempre vai rejeitar a gente. É verdade. Sempre alguém vai discordar da tua opinião, sempre alguém vai não gostar do seu corte de cabelo, sabe? Mas se você tiver essa aceitação em Deus, que a Bíblia fala que nós somos aceitos em Cristo, então, se ao mesmo tempo que você perdoar as pessoas por não, sabe, por terem te rejeitado, mas você buscar a aceitação que vem de Deus, essa aceitação de Deus, esse amor vai te preencher completamente. Então você vai parar de ser tão dependente da aceitação de outras pessoas. Porque, né, quando a gente chega num conceito cristão aí, num ministerial, a rejeição pode até atrapalhar o ministério de uma pessoa. Porque você imagina um evangelista que tem um sentimento de rejeição. Ele não vai chegar em outra pessoa e falar: oi, posso falar de Jesus pra você? Porque ele tem pavor de ser rejeitado. Se alguém vira pra ele e fala: não, eu não quero saber de Jesus. Pronto, acabou o ministério, sabe? Então, porque a pessoa tem um medo de que alguém diga não pra ela, que, sabe, isso apavora, isso trava, certo? Então é isso, gente. Esse vídeo acabou ficando meio comprido, me desculpe, mas é que o assunto é muito importante. Então é isso. Resumindo, assim, veja se você tem os frutos. Se você tiver os frutos, provavelmente você tem uma rede de rejeição. Então você tem que identificar quem te rejeitou, perdoar essas pessoas, né? Liberar perdão, começar esse processo e também deixar que a aceitação do Senhor, o amor que vem do Senhor te revista por inteiro, para que assim você se sinta aceito e você tenha essa aceitação que vem do Senhor. E daí você vai ser preenchido e daí toda a falta de aceitação das pessoas não vai te atingir tanto, porque você vai estar preenchido. Amém? Seria isso, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Até a próxima.